Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, meu povo lindo, elegante, sincero, que sempre ouve a gente. Vocês viram que eu cheguei animada hoje, né? Tô animada, é um assunto que eu gosto. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Esse episódio vocês vão ouvir uma pessoa incrível que vocês já conhecem, mas falando sobre um assunto que a gente não falou ainda aqui, né, Fê? É verdade, é sempre bom estar aqui nesse espaço, né, da gente trocar experiência, trocar figurinha, sempre maravilhoso estar com você. E espero que vocês curtam bastante aí o nosso episódio de hoje, porque é um assunto que a gente gosta muito, né, Flor? É. E acima de tudo, é muito divertido. Então... Muito, muito bom, muito divertido. Ah, mas o que vocês vão falar, meu povo? Vocês estão aí ameaçando, mas não fala. Seguinte, a gente vai falar sobre uma conexão, um encontro aí, uma mistura muito poderosa. Quem tá na boca aí do povo, né? Inteligência artificial e o design thinking, que é originado aí do design centrado no ser humano. O grande ponto aqui que a gente vai discutir é muito sobre, será que a IA, no final das contas, pode realmente potencializar a criatividade? Pode potencializar a inovação? Uma inovação pode potencializar a inovação? Eu achei isso, fiquei pensando, eu falei, uau, isso é muito incrível. Ou tem algum limite que não. Olha, a IA vai até aqui e a partir daqui não consegue ultrapassar. O que a gente faz com isso? Eu acho que é legal também, Flor, no nosso papo aqui, né, para quem tá acompanhando a gente, talvez a gente trazer um pouquinho da nossa experiência também, né, de como a gente vem usando esses dois elementos juntos, né, para potencializar ainda mais o processo criativo, né? Então, fiquem com a gente aí até o final e vai rolar algumas dicas aqui. Bom, aproveitando que você falou, né, pessoal, é o seguinte, eu e a Fê, nós somos parceiras, a gente dá um treinamento juntos de DT e IA. Então, por isso que a gente tá tão animada de falar sobre isso hoje, porque é algo que a gente troca bastante. Vocês devem... DT, gente, deixa eu explicar. DT para os íntimos, Design Thinking, tá? Então, só pra deixar aqui bem claro, o que é DT no final das contas, Flor? Você tá falando aí, eu nem sei se é comer, passar no cabelo. Bom, como eu falei, é uma abordagem centrada no ser humano e o objetivo dela é resolver problemas complexos numa ótica mais criativa e colaborativa. Então, a gente pode dizer, existem várias escolas, né, que falam sobre o design thinking e que tem a sua perspectiva aí de estrutura, mas a gente fala muito sobre o Double Diamond, né, o duplo diamante, que tem aí 4 fases principais, por assim dizer, que podem ser definidas como a fase da empatia, a fase da definição, aí depois, olhando para uma perspectiva de solução, tem a fase de ideação e por último, prototipagem e teste, né? Então, enfim, resumidamente, o negócio é como a gente consegue colocar o usuário no centro, o ser humano no centro, entender melhor, de forma mais profunda, as necessidades dele e a partir daí explorar algumas soluções e pensar e validar as melhores ideias de maneira que a gente vá iterando, né? Exatamente. Aí quando a gente pensa no uso da IA, né, para ampliar essa capacidade, eu gosto muito de tratar assim, né, como é que acontece essa relação da IA. Eu vejo, Flor, a IA como um grande liga o turbo. Sabe, quando você tá dirigindo e aí você tem alguns carros, né, que você pode ligar o turbo. Para mim é exatamente é isso que a IA faz, né? Essa capacidade de dar aquele boost ali, sabe? Dar aquela explosão, aquela turbinada ali mesmo em todo esse processo criativo que passa pelo duplo diamante, né? Para quem conhece um pouquinho mais aí de DT, passa por várias fases, né? Onde você vai entendendo melhor o problema, refina esse problema, pensa nas ideias até prototipar, chegar lá numa primeira V1, né? Numa primeira proposta de como seria essa solução. Então, é isso, sabe? A IA é esse ingrediente que explode tudo, eleva a 10ª potência e potencializa mesmo esse processo criativo, né? E aí
a gente pode pensar em toda a capacidade de inteligência artificial que tanto, né, o mercado vem falando sobre isso aí nos últimos tempos. Então, que é essa análise massiva de grande volume de dados, que a gente, enquanto ser humano, não daria conta de fazer. Então, usa a inteligência artificial para acessar em toda a sua base de dados, né, dependendo de qual aí você esteja usando, para levar em consideração todas essas informações para você, dado o seu desafio, o seu problema. Então, a partir dali, como ela analisa esse volume gigantesco de dados, né, ela consegue também identificar padrões, tendências, que muitas vezes a gente talvez não ia conseguir penetrar. Ou levaria muito tempo, né? Ou levaria muito tempo para chegar nesse lugar. Exatamente. E além de fazer essa grande análise, né, massiva de dados, ela também tem um potencial de resumir, de sintetizar, de trazer para você ali de uma maneira mais objetiva, mais acionável. Por exemplo, dá pra gente gerar ali, a gente já usou algumas vezes, né, no treinamento, já usou na prática para alguns problemas, né? Quando a gente precisa fazer uma análise um pouco mais minuciosa, considerando vários elementos das nossas personas. Que personas são essas, né? Não cria uma só, cria várias. O nosso cliente não é um tipo de persona só, né? Na maioria das vezes. Geralmente temos múltiplas personas, né, com as quais a gente trabalha, múltiplos clientes que a gente atende que têm necessidades distintas. Então, ela também potencializa a IA, né? Também potencializa nesse sentido de olhar para essas diversas personas e trazer as características para nossa consideração, né? Só um exemplo. Então, é isso, assim, eu acho que é esse ingrediente que acelera tudo e traz um mar de oportunidades, né, para ser analisado e ajudar a gente no nosso processo criativo. Mas tem um ponto que eu acho que é uma das coisas mais complexas, não só olhando para o DT, obviamente, né? Mas do uso da IA como um todo, que é a gente conseguir entender que ela vem para complementar, não para substituir nada, que não há nada que vá substituir, por exemplo, a criatividade humana. Eu acho que isso é uma coisa que não tem como ser substituída. Mas mais do que criatividade, tem algo que a IA não consegue de jeito nenhum fazer, que é substituir ou entender como que funciona o processo da empatia. Como que funciona isso, né? Isso só o ser humano. Então, é entender que a IA ela não vai substituir um processo, ela vai complementar algo que já existe e potencializar isso. Parece óbvio de ser dito, mas não é tão óbvio assim, né? As pessoas veem como uma grande ameaça, né? Por assim dizer. E não só isso, Flor, eu vejo também bastante gente usando nessa perspectiva da substituição mesmo, né? Tipo, eu não vou mais fazer o processo, uma abordagem ou raciocinar aqui sobre alguma coisa que eu preciso criar. Gente, vamos lá, tá tudo bem se a gente pede para a inteligência artificial criar alguma coisa pra gente não sair de uma página em branco. Mas o teu olhar crítico, a tua análise, a tua consideração, teu refino em cima daquele resultado e os teus ingredientes aqui para botar a tua criatividade em jogo, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração, porque não necessariamente a IA vai conseguir fazer do teu jeito. Ela não vai conseguir ler dentro da sua cabeça a sua forma de fazer, né? A sua marca. Ela não vai conseguir imprimir ali, talvez, a sua marca. Tudo bem, você pode dar um super prompt muito bem refinado, muito bem orientado e ajustado ali para ela fazer a criação, mas criador e criatura, sabe? Um pouco essa relação, assim. Você tá dando prompt que vai gerar ali, né, a criatura, mas a relação da criatura com o criador continua sendo essencial nesse processo para também... É isso, gente, para que as coisas não percam a sua personalidade e a sua originalidade. Eu vejo muito desse sentido, assim, eu acho que como eu falei, zero problema a IA criar alguma coisa para você não sair de uma página em branco. Mas a gente não pode deixar de lado esse fator da originalidade e da autenticidade, que aí é só seu, é a sua marca. Então... É isso, assim, acho que são alguns cuidados, alguns desafios aí que a gente ainda vai ter pela frente em qualquer processo criativo, né? A IA, no final das contas, está criando alguma coisa para você, né? E tem um ponto que eu tava lendo, um colega muito querido meu escreveu esses dias, ele é super especialista em IA,
o Rafael Kensky, seu lindo, maravilhoso. E aí, ele escreveu uma parada que era de um material da IBM de 1979 que dizia assim: um computador nunca pode ser responsabilizado. Portanto, um computador nunca deve tomar uma decisão de gestão. Parece tão mais atual do que nunca, né? Que louco isso. Brilhante, total. Muito, muito foda, porque, tipo assim, além de tudo, além de não conseguir imprimir quem a gente é, substituir isso, a IA também é só IA. Quem faz isso, a forma como usa, se é pro bem, se é pro mal, enfim, como vai ser utilizado, é responsabilidade de quem tá usando. Então, no final das contas, é nossa responsabilidade. E eu acho que até pegando esse seu gancho, né, por exemplo, trazendo até aqui para conectar com os diamantes do processo de design thinking, lá no início, né, a gente começa com todo esse processo de exploração das nossas personas, empatizando com quem são esses seres humanos que têm alguma necessidade, né, que podem ser ali, por exemplo, nossos clientes ou algo assim. E aí a gente começa a levantar muito de quais são os problemas que essas pessoas vivem, né? É o início do trabalho ali na abertura do primeiro diamante, né? E aí, quais são os problemas, quais são as necessidades, as dores, né? Que desafios essas pessoas enfrentam com relação a esse tema, né? Normalmente está relacionado a algum tema que você precisa desenvolver, precisa destrinchar melhor, etc. E aí é muito legal, a gente já teve essa experiência, né, Flor, de usar ChatGPT, Perplexity. Aí, gente, preencha aqui, né, com a sua IA favorita, mas a gente já usou algumas delas para ajudar a gente na formação desse mapa de empatia, né, na criação dessas personas. E foram inúmeros que a gente já criou ao longo dos treinamentos, que os alunos também já criaram, né? Então, algumas vezes a gente já fez essas rodadas, e tem a próxima rodada, né, tem muito a ver com essa definição, refino ali, né, desses problemas, né? Porque a gente manda a inteligência artificial que problemas e que desafios essa persona que você acabou de criar enfrenta com relação a esse tema. E aí é o que você falou agora, conectando com essa fala aí do seu amigo, né, que fez esse post, falando que não tem como substituir, né? Porque no final do dia a IA vai te dar lá uma série de problemas e desafios. E, gente, a gente tem que ter um cuidado enorme, uma análise crítica mesmo e minuciosa de esses problemas de fato fazem sentido? Vamos levar para a realidade. Afinal, gente, tudo bem, quem sou eu para menosprezar o poder analítico da IA? Não é sobre isso, mas é sobre trazer para a realidade. Ela está baseada na realidade, mas ela não é a realidade. Sim. Porque aquilo que ela cria, normalmente é bem próximo do real, mas no final do dia, quem está sentindo na pele, quem está fazendo aquele desafio passar pelo corpo, é uma persona verdadeira, que consome o teu produto, que tem alguma dificuldade, que está passando na rua ali, né? Então, é isso, assim, na hora de você começar a explorar problema, dentro desse primeiro diamante, esses problemas que ele está trazendo de uma maneira massiva para mim, né, considerando um volume gigantesco de dados, esses problemas realmente fazem sentido para eu atacar, para eu começar a olhar em cima deles, para eu priorizar algum? Então, é aquela história do parece óbvio falar isso, né? Mas eu sempre gosto de dizer que o óbvio precisa ser dito de vez em quando. E é só pra gente lembrar que não é pra IA substituir o trabalho todo de DT, por exemplo, né? De forma alguma. Até na aula a gente fala bastante nesse momento aí de empatizar e descobrir que a gente vai construir a nossa, usando a IA, né, a nossa proto-persona. Cara, aquilo ali é com base nas informações que a gente tem, coletando através da IA ou de vivência, mas aquilo não representa uma persona que é real. Eu preciso, por mais que eu use para acelerar o processo, a IA nesse momento, eu preciso passar pela etapa de validação, de falar com o meu usuário, porque, como você falou, pode ser que esteja mapeando N problemas, mas de fato aquilo representa o problema do meu usuário, de quem eu estou tentando resolver. Então acho que é interessante saber, deixar bem explícito que é pra gente não partir do zero, é pra acelerar, é pra ajudar e potencializar, mas não deve, de forma alguma, substituir a interação humana, porque vai ser a partir daí que a gente vai conseguir validar ou não o que a gente tá construindo, né? Esse é um ponto muito importante. E a mesma coisa, Flor, que a gente tá falando aqui, se aplica quando você começa a abrir já o próximo diamante de ideação. Beleza, definimos aqui nossas personas, aquelas com as quais a gente quer trabalhar, quero focar, são esse tipo de ser humano, né, que tem essas características, que tem essas dores que eu vou focar.
Ele tem N problemas, validamos os problemas, refinamos, passamos na peneira, né? Tipo, ok, faz sentido, vamos priorizar esse problema. E em cima do problema você começa a idear, né? A fase de ideação ali, de começar a fazer aquela chuva de ideias ali, né? Realmente para extrapolar os limites e a gente sair fora da caixa mesmo, né? Para pensar em ideias disruptivas, inovadoras e tal. Beleza. A mesma coisa acontece no uso da IA para essa fase também. Porque aí, gente, olha só, aí o céu é o limite real, né? Porque você tá dando um problema para ela, para IA, e você tá falando, me crie, sei lá, 8 ideias, 10 ideias, 15 ideias inovadoras, disruptivas, práticas. Aí você pode delimitar lá no teu prompt, né? Enfim, do que você quer que ela crie para resolver aqueles problemas priorizados, né? Daquelas personas. E aí, gente, o que vai vir ali? Pode ter de tudo, uma loucura, né? Eu já fiz essa experiência também, já vieram, assim, umas ideias toscas, não vou mentir. Então já veio de tudo. Então, de novo, é a questão do pensamento crítico e de você avaliar bem se aquelas ideias de fato fazem sentido. Agora, que é inegável que a IA é capaz de criar, sei lá, acho que talvez numa escala infinita, né, uma variabilidade de ideias que talvez você não tenha nem pensado. Isso é inegável. Eu acho que, de novo, é onde ela turbina, né? Ela fala, caraca, pensou em várias coisas ali, às vezes meio loucas, né? Muito alucinadas e tal. Pô, mas beleza, ainda assim, dá pra usar essas ideias. Só que adaptando um pouquinho, talvez, para a realidade. Mas sabe uma coisa que eu já percebi quando a gente faz esse processo da ideação e usa a IA como ferramenta para potencializar isso, e que, obviamente, não na mesma proporção, mas a IA, ela também traz de cara uma camada mais superficial da ideação. Né? A gente fala muito no treinamento, DT, né? A gente vê muito no DT que para você conseguir aumentar o nível de sair do incremental e ir para o disruptivo, né? Para esse processo de ideação, você precisa de vários incrementos, né? Várias rodadas de ideação com informações novas que vão chegando. Então, se você também não conseguir dar mais informação para a IA, alimentá-la com algumas informações, talvez ela fique também numa camada muito superficial aí do processo de ideação e não seja tão inovadora assim. Quantas vezes, né, nas turmas saíram ideias que as pessoas já tinham pensado, já tinham tido essa ideia, né? Exatamente, até inclusive com esse ponto que eu acho que pode ser uma dica, né, uma sugestão legal, que é o seguinte, quer dizer, você correr o processo todo de design thinking no modo analógico, vamos dizer assim. Corre no modo analógico, bota as pessoas na sala, cria aquele time, né, aquele grupo multidisciplinar e tal, para pensar junto sobre aquele problema. E ao final de cada fase percorrida, aí sim traz a IA, para ver o que ela diria. Porque aí eu acho que tem um complemento que aí é bem bacana de fazer, e pelo menos, né, das nossas experiências em sala de aula, isso foi exatamente desse modo que aconteceu, assim, de maneira complementar. Faz no modo analógico, high touch e low tech, e beleza, vamos ver o que dá, até, de novo, né, como a Ximena, né, uma outra trainer aqui de Design Thinking que trabalhava com a gente, costuma dizer isso, que tem que fazer aquela experiência passar pelo corpo, né, então, vamos fazer o processo, e aí a cada etapa, faz um pit stop, joga na IA, vê o que ela vai dizer, itera aquilo. E aí vamos agora refinar o problema. Vamos refinar nós, com base no nosso conhecimento sobre o nosso negócio, sobre o nosso cliente. Os números que a gente tem no nosso dia a dia, o desafio, a vida como ela é, né? A realidade. Depois joga na IA para iterar. Para as ideias, a mesma coisa. Para essa fase de ideação, eu acho a mesma coisa. Inclusive porque talvez essa seja a fase do DT, né, Flor? Eu sempre digo isso, que talvez seja a fase mais esperada. Porque ela realmente tem muitas técnicas divertidas, de criatividade mesmo pra galera se soltar e pensar em coisas loucas, e o processo de brainstorming, é isso aí mesmo, né? Não tem ideia ruim. Então, eu acho que é bacana a galera ter essa interação, joga na IA pra ver o que vem pra refinar, sabe? Então, eu acho que é isso, usar como se fosse um toque de bola, sabe? Pra você aí sim complementar, como eu disse a palavra no início, né? Turbinar o seu processo criativo, mas o processo é seu, não é da IA. E outra forma que eu tenho percebido o uso muito bom, assim, que tem funcionado muito para mim, é a questão da convergência, do processo de convergência. Então, quando a gente fala sobre tanto, né, a gente tá falando, ideação, IA vai trazer um monte de ideia, divergiu um monte, legal, ajudou, mas ela tem ajudado muito também no processo de convergência, ajudando a priorizar
ajudando a deixar de forma, sugerir critérios de priorização, sabe? Quando você talvez não tenha clareza disso, isso pode ser uma alternativa, e a partir daí chegar na fase de prototipar a coisa, né? De botar, validar se aquilo de fato faz sentido, aquela proposta de valor, e eu acho que é uma das melhores... A melhor fase, assim, para usar a IA é a parte da prototipação, assim. Esses dias a gente tava na aula e foi uma coisa muito louca, porque tinha tido uma atualização do ChatGPT, que eu não sabia, tá? Acho que tinha sido uma coisa bem recente, assim, e aí um dos grupos estava fazendo uma plataforma de simulação de concessão de crédito, uma parada assim. E aí foram usar o ChatGPT para auxiliar nesse processo de ajudar na prototipação. E eles colocaram um prompt tão simples quanto prototipe uma plataforma de concessão de crédito, de simulação para concessão de crédito. Era uma coisa muito, muito, muito simples. Cara, quando apertou lá o botãozinho, o negócio começou a rodar o código e pô, mas que da hora o código todo. Que pra mim não significa muita coisa, porque eu não manjo dessas paradas, né? Mas aí tinha um botãozinho lá que era simular. E aí trouxe a interface, cara. Front-end. E você podia literalmente... Você podia literalmente colocar as informações e definir os critérios para sua concessão de crédito, né, no caso, e simulava lá, e a parada rolou, e eu falei, gente, sabe quanto tempo, ou se às vezes nem era possível fazer isso num processo manual, analógico, como você faz. Então eu acho que nesse caso, assim, eu confesso que as que faziam as telas, nossa, a gente tem uma lista, né, Fê, de IA que dá pra usar nas fases e tudo mais, e é impressionante. Pra mim essa é a fase mais incrível, assim, onde eu acho que a IA de fato vem pra potencializar o negócio, pra fazer diferença, assim. E a quantidade de ferramentas, né, de IA, né, Flor, que explodiram aí nos últimos tempos também, com essa história de geração de imagem, né? Então você, por exemplo, pode usar uma ChatGPT qualquer para fazer todo o processo, né, de design thinking e chegar lá no final com uma proposta de valor. Tipo teu elevator pitch, assim, né? Como é que vai ser, então? Tua proposta de valor é o quê? É construir isso para resolver essa dor desse tipo de pessoa e saberemos, né, que tivemos sucesso dessa maneira, que parará. Então você conta toda a proposta de valor do que você pensou. Você joga isso numa dessas IAs que geram imagem, é aquela história da imagem que vale mais que 1000 palavras, né? Tipo, a imagem se vende por si só. E você ainda pode ir refinando, né, a imagem. Você dá o feedback, ele gera outro. Ou você vai mudando o teu prompt ali. Eu acho muito legal ele conseguir traduzir nesses formatos bem visuais o que você está querendo dizer, né? O que você está querendo criar, né? Esse exemplo que você trouxe da tela, né? Da validação da tela, pelo menos a casca ali, né? O front-endzinho para alguém ver como é que ficaria, é perfeitamente a representação do protótipo em era de IA. Você está ali, você está na tela, direto para a pessoa já ver o que está acontecendo, como que usa, como que seria. É muito imediato. Antes a gente, sei lá, outras experiências que eu já tive em times de desenvolvimento, você tinha que pedir lá pro UX fazer a tela. Aí entrar na fila, porque o UX nunca tinha tempo para fazer isso, né? Ele tá sempre, muitas vezes, atendendo demanda de vários times e tal. Então, até ele conseguir fazer a tua demanda só para fazer um mock, né? Para você ver como é que vai ficar. Nossa, agora você não pode fazer. Já fui pra rua. Fê, já fui pra rua com o papel, virando o papel, a folha, para conversar com as pessoas na rua, sabe? E tentar pegar um pouco da vivência, da experiência e tudo mais. Então, ver esse tipo de coisa realmente Eu não sei, gente, se vocês estão fazendo a egípcia aí, todo mundo achando que é normal, mas pra mim é absurdo, assim, sabe? É muito louco. Eu fico realmente impressionada. E aí eu fico me questionando se, de fato, a IA, a gente que olha pro DT há muito tempo, se ela vem pra revolucionar ou se tá apoiando, né? Vai mudar tudo? O que exatamente que ela vem pra fazer? Acelerar a análise? Vai trocar? No final das contas, acho que vai ajudar, porque a criatividade, a intuição humana, a empatia é essencial, né? Sem dúvida, mas eu acho que do jeito que esse mundo tá, onde a gente sequer, né, conhece, eu sempre digo isso, a gente sequer conhece os problemas que vão bater na nossa porta na semana que vem. Então, eu acho que
eu acho, né, assim, com base em tanta coisa que eu leio sobre IA, eu cheguei à conclusão de que isso tudo é só o começo, né? A gente não sabe aonde isso tudo vai nos levar. Não sei se vai substituir o processo de IA. Talvez a parte operacional da coisa já substitui, né? Hoje em dia já substitui a parte operacional. Mas, então, é assim, é isso, né? A tecnologia vem para dar esse boost, dar essa acelerada em todo o processo, né? Tanto você quanto eu já vivemos processo de design thinking que durou meses, semanas, dependendo da complexidade, né, do que você precisa resolver, e de repente com uma ferramenta dessa na mão, com as ferramentas certas, mais adequadas para cada etapa e talvez com os prompts muito bons, talvez, assim, eu não acho que substituir é uma palavra muito forte aqui, né? E assim, só vai substituir se a gente deixar também, né, pessoal? Então, acho que tem um pouco esse lugar. E se é um método, né, se é uma forma de pensar, como você sempre diz, né, Flor, um sistema operacional. Design Thinking é um sistema operacional, né? Toda uma configuração aqui na nossa cabeça que é para a gente olhar e se conectar com o outro, com o indivíduo. Não faz o menor sentido eu botar uma máquina no meio. Eu botar uma inteligência artificial, algo extremamente tecnológico no meio, entre um indivíduo e outro. Então, cara, sem dúvida, bora usar. Eu já tô usando, você já tá usando, todo mundo usa. Mas é isso, eu acho que assim, revoluciona, eu acho que sim, revoluciona. Substituir, talvez eu esteja um pouco resistente pra dizer que vai substituir, sabe? Eu não acho que deveria, justamente por conta dessa questão humana, desse ingrediente humano, né? Eu sou muito cética em relação à substituição, mas a gente precisa aceitar que mudou. Não é que vai mudar, gente, já mudou. A gente fala muito sobre as longas ondas da inovação, né, Fê, do Schumpeter, que a gente percebe um movimento cíclico da inovação. Então, chegou o vapor, mudou tudo. Chegou a eletricidade, mudou tudo. Gente, chegou IA, mudou tudo. Então, a gente precisa também se adaptar, surfar a onda, né, e ver como as coisas vão ser. Mas tem um ponto que a gente precisa avaliar até que ponto a dependência excessiva da IA ela pode atrapalhar a originalidade, o pensamento crítico. E acho que é aí que vamos separar o joio do trigo, né? Ver como que as pessoas vão se comportar em relação a isso. Mas você acredita que existe esse risco? Cara, eu acho que já tem muita gente entregando tudo que faz para IA, né? Então, dependência excessiva. Assim, outro dia eu escutei uma pessoa falando uma coisa muito engraçada, uma amiga minha. Ela tava falando que o irmão dela, ela tem um irmão muito mais novo, tem uns 18 anos, né? Tá fazendo vestibular e tal. E aí falou que ele tava estudando, né? Fazendo simulados, Enem e não sei o quê, pra ir pra faculdade. E aí ela tava falando, cara, outro dia a gente tava junto e eu fui ver ele estudando. E ela falou assim, cara, é muito fácil ser aluno hoje. Eu falei, é verdade. Porque, gente, hoje em dia é realmente essa habilidade de você botar o aluno para ir em casa fazer um negócio, essa habilidade já morreu, esquece, não é essa. Porque ele não vai fazer mais, ele não precisa fazer mais, que é o que você falou, Flor. Mudou, gente, mudou. Essa habilidade não é mais necessária de botar ele para sentar e talvez, sabe, ter que sentar para fazer um exercício escrito à mão. Mudou e o sistema educacional não tá pronto, não viu. Essa foi... Não acompanha no mesmo ritmo, Pegou assim a cabeça de lado, não viu de onde veio. Entende? Então, assim, eu acho que a gente vai... existe uma geração, até de um vídeo que você me mandou, compartilhou comigo outro dia, né? Muito maravilhoso, aquele vídeo que fala das gerações, né? Que fala agora da Gen, ou seja, a geração generativa. Né, que são esses seres humanos que estão, tipo, nascendo por agora e que já chegaram, né, nativos de inteligência artificial, né? Não é nem nativos digitais, é outro step, né? É nativos de inteligência artificial. Então, para essas pessoas vai ser absolutamente natural o aprendizado a partir de ferramentas como uma IA da vida, né? O ChatGPT vai ser, tipo, a tira-colo, né? A pessoa tá ali na mão. ChatGPT, deixa eu perguntar pro ChatGPT, né? O Google vai ter que se reinventar, né? Tipo, brincando assim, porque antes a gente falava, pergunta pro Google. Agora a gente não pergunta mais pro Google, a gente não pergunta mais pro Google. Você tá indo lá perguntar pra inteligência artificial, embora ela não seja exatamente algo maravilhoso pra gente fazer perguntas. Acho que a IA é muito mais do que isso. Ela não é exatamente maravilhosa pra você ir lá fazer perguntas. Eu acho que ela elabora muito mais do que isso. Mas eu acho que sim, Flor, eu acho que a gente tem uma tendência, sim, a criar esse tipo de dependência de ferramentas como essa, né? No nosso processo criativo, no nosso processo de qualquer que seja a operação do dia a dia,
processo criativo de maneira geral, de qualquer coisa que você precise fazer, desde escrever um e-mail para alguém que você precisa escrever de uma maneira, sei lá, mais formal, até criar qual vai ser o novo produto que você vai lançar com base no que a inteligência artificial te fala. Os alunos, as crianças na escola, né, quanto mais interagem, não tem a menor dúvida que isso vai virar, tipo, que nem beber água. Todo mundo precisa disso, sabe? Nem falar inglês, tipo, todo mundo tem que saber falar inglês, porque é o mínimo, né, que você espera pro mercado de trabalho. Então é isso, sabe? É o novo falar inglês. Você tem que saber isso aí. Mas eu acredito que uma forma da gente lidar com essa questão da dependência, para não cair nesse lugar de dependência, é a gente sempre trazer o coleguinha do lado, sabe? Falar, amigo, vamos conversar, deixa eu trocar. Então, fomentar esse processo colaborativo de forma que a dependência não tome conta, né? Não seja quem vai ditar as regras do jogo. É como eu sempre falo, né? A gente, enquanto ser humano, tem que usar a ferramenta a nosso serviço. Não é a gente estar a serviço da ferramenta, né? Você estar a serviço de um ChatGPT, de um Perplexo, de um Brubbles, né? Qualquer ferramenta aí de IA. É como é que ela me ajuda e potencializa o meu processo criativo, a minha entrega, o meu resultado lá no final. Mas ela fazer por você, eu acho que é um território perigosíssimo, né? E de dependência também. Quanto mais você entrega o fazer, o criar, e talvez até o sentir para uma ferramenta como essa, qual passa a ser o seu papel, então? Se ela vai ficando cada vez melhor nisso, você vira uma pessoa, sei lá, é inútil. A sua existência é vazia. Então, enfim, a gente vai entrar na esfera filosófica aqui. Cuidado, mas, enfim, nossa, é muito... Eu sigo várias pessoas aqui que entram nessa esfera filosófica sobre o uso da IA, mas é food for thought, assim, sabe? Tipo, uma coisa muito importante pra gente refletir sobre o uso consciente e intencional e equilibrado dessas ferramentas saudável, sabe? Pra nos ajudar. Até porque, olhando obviamente para o processo do design thinking mais para o todo, existe a questão dos riscos éticos, do viés, da privacidade de dados. Então, a gente tem que entender que a IA não está livre de reforçar preconceitos que já existem, né? Bom, já vimos casos, né, de que isso aconteceu. Se a gente tiver... Porque se eu estou recebendo uma resposta aqui, é porque alguém imputou alguma informação em algum lugar. E aí a resposta tá chegando em mim, né? Porque ela não vai criar aquela informação. E aí a gente tem que lidar com isso, com o pensamento crítico de olhar e falar, olha, eu posso estar trabalhando com algo que não é seguro, tão seguro, com algo que tem um viés, que existe um risco, eu preciso me responsabilizar, como eu falei mais cedo, né? Então tem essa questão ética. Acho que esse é um ponto que se aplica no geral, obviamente, mas se aplica principalmente nessa construção do design centrada no ser humano, né? De como a gente também se responsabiliza pelo usa de forma ética, usa de forma segura, né? Tem muita informação rolando, coleta de dados, enfim. A gente precisa prestar bastante atenção nisso para garantir a privacidade de todo mundo, né? Exatamente. Acho que garantir privacidade, garantir os limites éticos e se for para ter uma ferramenta com esse poder todo, que crie coisas pra gente, então que ela faça isso da melhor maneira possível, né? Sim. Da maneira mais justa, mais equilibrada, mais igualitária, mais diversa. Então, eu acho que a gente tem a responsabilidade muito grande também, que se diz muito, de ensinar para ela a ser propositiva, né? Nesse sentido também, ajudar nessa, não queria chamar de luta, né, mas nesse processo, né, de transformação nosso enquanto sociedade para fazer realmente as relações, né, enfim, a nossa entrega de valor, as interações, a comunicação e trazer isso tudo mais à tona de uma maneira justa, né, equilibrada. Então é isso. Daí, Fê, a gente meio que tá caminhando para o final do nosso episódio, mas assim, pega a sua bola de cristal aí, bota a mão nela, o que você vê, o que você prevê para o futuro
da IA e do DT? Como que você imagina que as coisas podem ser? Eu vejo essas duas ferramentas, né, vamos dizer assim, cada vez mais integradas, né, uma coisa meio, sabe quando a coisa gira tão rápido, você não sabe mais o que é o quê? Isso aqui é o processo DT, isso aqui é IA. Eu vejo essas duas coisas se fundindo de uma maneira muito conectada, né, muito integrada cada vez mais. Né? Então, sabe, quando duas coisas começam a girar juntas ao mesmo tempo, tão rápido que você não consegue mais separar mistura as cores, né? Se forem duas coisas de cores diferentes, gira tão rápido, você não sabe mais o que é o que. Assim como a nossa realidade, né, das organizações, por exemplo, não vivem mais sem tecnologia, não é mais a área de TI e nós, o restante, né? A área de TI e a área de negócios. E a área de finanças e o RH lá do outro lado. Gente, tudo virou uma coisa única, num caldeirão, né? Numa receita única, num DNA específico, né? Então eu vejo um pouco dessa forma também. Eu acho que uma coisa veio para ficar coladinha na outra, para apoiar, acelerar e potencializar. Eu acho todo esse processo criativo. Então eu não me vejo mais usando o Design Thinking sem apoio da IA. Tenho usado bastante, tenho experimentado bastante e vejo, inclusive, que das minhas primeiras interações lá no início do ano passado, tentando fazer isso para hoje, já evoluiu enormemente, assim. Já melhorou muito a qualidade do resultado que vem. Então, eu imagino que daqui para frente só vai melhorar cada vez mais, né? Então, é isso. Eu acho que uma coisa vai se fundindo com a outra, né? E começa até a não se separar mais, não se dissociar mais. Só lembrando que é aquilo que eu falei. O processo criativo não é uma coisa mágica. Não é tecnologia, é algo puramente humano e é um processo seu, né? Não é da IA. Então ela tá ali para te ajudar. Acho que é isso. Olha, o que eu posso dizer, se eu pudesse falar para quem tá ouvindo, que tá no ramo do design, de produto, inovação, quer explorar um pouco mais o tema, que a gente tem para fazer é continuar se mantendo informado sobre as ferramentas, principalmente, como você falou, usar a nosso favor, mas de forma alguma perder o olhar crítico, perder a sensibilidade que só nós humanos temos. Então, trazer como uma grande aliada na inovação, obviamente, mas entender que a verdadeira diferencial está mais na capacidade que a gente tem de transformar um insight em uma experiência, em uma ideia transformadora do que qualquer outra coisa. Posso falar uma última coisa, Flor, rapidinho? Pode, vai, manda. Não, que eu acho que é legal, só para trazer aqui de maneira prática também, para a galera que nos acompanhou até aqui, um pouco dos comos, né? De como a gente experimentou já usar IA ao longo dessa nossa jornada, interagindo com o DT e tal. Que eu acho que é assim, gente, podem usar da maneira mais simples possível, tá? Tem muitas ferramentas, muitas. Depois, inclusive, se quiserem procurar a gente para pegar algumas dicas, a gente tá super à disposição para ajudar. Mas eu acho que assim, eu pelo menos comecei assim, eu acho que é legal compartilhar. Começa do jeito mais simples do mundo. Abra aí o GPT na sua frente. Se você tem um desafio, algo minimamente complexo no seu dia a dia para resolver, define melhor o que é esse desafio, né? Dá um contorno ali para ele, para não ficar um negócio, né? Que nem a Flor sempre diz, resolver o problema da paz mundial. Não, isso é amplo demais, né? Então, o que é um real problema aí, um desafio que você tem no seu trabalho, alguma coisa que você precisa resolver, às vezes na vida pessoal também. E aí, joga lá, explica direitinho o que é esse desafio, explica às vezes, né? Se for no teu ambiente profissional, explica como é que é o teu negócio, qual é o teu tipo de cliente, né? Faz um prompt bacana lá também. E aí, vê o que vem, pede para ele dizer para você, né? Um pouco de quem poderiam ser minhas personas, né? Vê o que ele vai trazer. Começa experimentando por aí. Vê se faz sentido. Ou se você já tiver uma persona que você quer focar, você também pode dizer para ele, quero focar nesse tipo de perfil, de consumidor, que nananana, etc, né? Você pode dar os detalhes ali. E aí, pede para ele criar para você esse mapa de empatia. Pede para ele criar essa persona para você. Com aquele mapa de persona de empatia clássico, né? Tipo, o que essa pessoa vê, o que essa pessoa ouve, o que ela sente, etc. Vê o que ele vai trazer, se faz sentido. E se fizer sentido, maravilha, continue daí. Se não, você pode dar uma refinada e pedir para ele criar novamente. Beleza, tá satisfeito com essa empatia? Já procura, com esse mapa de empatia, já pede para ele trazer, então, que dores, que necessidades essa pessoa tem, que desafios ela tem para ele trazer isso de uma maneira organizada para você. E logo em seguida, vocês podem pedir para eles também, né? Tô narrando aqui para vocês algo que foi dessa forma que eu experimentei. E aí, uma vez que esses problemas estiverem ali listados, se tiver
de acordo, né? Faz sentido para você. Pede para ele dizer como que ele priorizaria, né? Desses problemas, qual que você começaria atacando, né? Por onde você começa? Onde tem mais ROI, de acordo com o meu negócio que eu já te expliquei lá em cima qual é, né? Ou, né, de acordo com o impacto que você precisa, o resultado de negócio que às vezes você precisa gerar também na empresa, qual desses problemas faz mais sentido, né? Como é que você priorizaria? E ele vai te dizer. E ele pede para ele priorizar também. Vê se faz sentido. Agora, conecta com a tua realidade se esse tipo de problema é uma boa hipótese para você avaliar, né? Para você validar. E aí, pois bem, depois vamos para a parte de ideação. Pede lá para ele gerar X ideias, quantas você quiser, que sejam disruptivas, inovadoras, simples, fáceis de aplicar. Enfim, aí você pode dar o contorno que você quiser. Ele vai trazer para vocês as ideias. Refino, a mesma coisa. E aí, por fim, você pode transformar essa ideia priorizada. Pede para ele priorizar também a ideia, né? E a ideia que ele priorizar, pede para ele escrever num formato, por exemplo, de elevator pitch. Joga isso em alguma IA que gera a imagem para ver o que vai dar. Então, acho que essa é só uma dica rápida aqui de como vocês podem experimentar. Gente, é muito fácil. É tão simples quanto isso. Não precisa de ferramentas pagas, não precisa de nenhuma ferramenta mirabolante, apesar de existirem várias, né, Flor? Maravilhosas, vou falir, queria todas. Nossa, ferramentas que criam o logo pra você, o nome da marca, do produto que você quer. Nossa, tem cada coisa incrível. Mas não precisa ser tudo isso, né? Você pode ficar no bem simples. E beleza, joga numa imagem ou em alguma coisa do tipo assim. Tem até IA que faz música, gente. Tem de tudo. Então, como é que poderia ser isso para o seu produto, né? Para você testar e validar esse protótipo. Então é isso, tão simples quanto isso, já dá para ela dar um boost ali, ela vai dar um bom gás para você não sair de uma página em branco, se você estiver precisando de uma ajudinha na criatividade, que às vezes faz parte, né? Boa, Fê. Então, vocês que estão ouvindo a gente, que chegaram até esse momento aqui do episódio, e aí, vocês estão usando? Tá rolando, é inimigo, é amigo. E quando a gente fala sobre essa parte de design, tem funcionado para vocês, produto, como que vocês estão utilizando? Eu tô super curiosa para saber como todo mundo tá usando. Eu tô fazendo só bench, eu quero saber. Então compartilha com a gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio e a gente se vê na próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.